Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Vocês estão chegando aí na nossa página no Facebook. Eu tenho feito algumas coisas no Instagram também, mas como é mais de uma pessoa, o Instagram não fica tão bom. Então eu estou vindo aqui para o Facebook. Eu divulgo lá e trago para cá. Hoje eu tenho dois convidados. Eu considero esse assunto muito importante, eu insisto muito nesse assunto, que é a questão física para a pessoa com autismo, né? Todos os espaços que eu estou, eu gosto de salientar, porque é muito importante. E eu trouxe dois convidados bem especiais aqui, e a gente vai começar a mesma dinâmica de sempre, né? Eu peço para eles se apresentarem, e aí eu volto aqui para mim. Mas antes eu quero dar boa noite para Giane, Sofia, tudo bem? Para Joelma Castilho, nossa amiga aqui de Caçapava, para Sibeli e para Xana Viana, tudo bem? Alexandre, você se apresenta aí para nós? Boa noite, eu sou Alexandre Melo, eu sou professor de Educação Física no ensino infantil, mas antes disso eu sou pai de gêmeos, ambos com autismo também, e foi o fato de eu ter os meus filhos que me despertou para esse estudo, para começar a estudar, para começar a correr atrás do... Primeiro, correr atrás do prejuízo mesmo, sabe? A gente tentar cada vez mais aprender, primeiramente para ajudar a minha própria família, e depois eu vi que eu podia ajudar mais gente, ajudar as crianças que eu leciono na escola. Perfeito. Paulo Chereghini. Sou a única pessoa que fala o nome dele certo. Eu me corrigindo toda hora. Diga aí. Vamos lá, Luciano, muito obrigado pelo convite. Acho fantástico o trabalho que você faz de divulgação. Tem trazido muitas informações altamente relevantes para a sociedade. Eu acompanho direto, semanalmente, as suas postagens aí, as suas lives. Você fala sobre genética, fala sobre leis, fala sobre vários aspectos, traz pessoas para falar das especialidades que eventualmente você não domina, né? Tal como essa. Então, aproveito a ocasião, não só para te parabenizar, mas para te agradecer, porque você traz à tona uma questão e traz a divulgação de assuntos altamente relevantes para a sociedade, e em especial para os profissionais de educação física, haja visto que a gente tem pouca divulgação sobre essa área. Então, eu converso com o Alexandre, a gente tem conversado com um grupo também que tem se empenhado para a divulgação dessa área, e você, não sendo um profissional de educação física, tem tido um papel altamente relevante. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Para apresentar, sou o professor Paulo Chereghini. Eu fui professor da rede regular de ensino do estado de São Paulo, fui concursado, trabalhei por 3 anos, depois exonerei porque eu entrei para a área acadêmica. Sou profissional de educação física, formado em bacharelado e licenciatura, especialista em ciência do exercício físico. E depois que eu entrei para a área do mestrado, depois que eu entrei no mestrado, eu entrei para uma área da psicologia, chamada psicologia comportamental, análise do comportamento, sob orientação do professor Celso Goios, e eu fiz o mestrado, doutorado, então, com ele, sob orientação dele, em educação especial. Nesse tempo, eu pude trabalhar e desenvolver habilidades como pesquisador, e hoje tenho uma empresa chamada Modelo Exerciência, que faz a formação de profissionais de educação física para atuarem com pessoas com TEA, na perspectiva analítico-comportamental. Mais especificamente com educação física especial na perspectiva inclusiva. É isso aí. Tá. Paulo, deixa eu te contar. Sabe por que eu faço tanta divulgação assim, que eu insisto tanto nesse ponto? Porque eu orientei um trabalho de educação. Eu tenho vários trabalhos de educação física, né? Quando eu dava aula na universidade aqui. E um foi de observação, me chocou muito, porque foram 15 aulas de observação, 15. Então, a descrição era assim: o professor fez tal e tal coisa, as crianças com autismo ficaram sentadas com a mediadora. O professor fez tal e tal coisa, as crianças ficaram sentadas. E era a escola referência de inclusão. E aí, conhecendo, eu sou muito ligado ao tema das evidências, o louco das evidências, né? E, gente, quem acompanha isso sabe da importância, né? Quer dizer, são vários campos.
a educação física atinge de várias formas diferentes. Eu acho que a gente vai conseguir explorar isso bacana hoje aqui. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, hoje eu faço pós-doutoramento em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, com o professor Nassim, e eu sou pesquisador de autismo e inclusão. Deixa eu dar aqui uma boa noite para a Vanessa de Pieri, para o Ivan, a Simone, que sempre está conosco aqui, o Jonatas, a Elisabeth Ferreira, o Ricardo Giuliani, a Elinalda, o Valdomiro, a Almiro, a Bia, a Elisabeth Ferreira, a Bárbara, que é nossa parceira aqui de Caraguá, a Elaine, Miranda, também uma grande parceira, a Juliana, Silvia Giordano, a Rojane Couto, Maria de Penha Rangel. Boa noite a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes para fazer conosco essa discussão. Eu quero começar perguntando o seguinte: eu falei aqui de toda essa importância, mas eu só estou dizendo isso, é importante. Mas qual é a importância, Paulo, para as pessoas com autismo da educação física? Da educação física? Isso. É fundamental a participação do profissional de educação física no desenvolvimento das pessoas com TEA, das pessoas com autismo. Em inúmeros fatores, né? Atualmente, até 5 anos, pouco se discutia sobre a possibilidade do profissional de educação física atuar com pessoas com TEA. Primeiro porque existe uma barreira na formação do profissional de educação física de comunicação com pessoas com atraso no desenvolvimento comunicativo. Então, o que se ensina nas disciplinas de formação de graduação, o Alexandre pode complementar e corrigir o que eu estou falando, mas a gente tem uma formação voltada para o atendimento das pessoas com desenvolvimento típico. E a gente tem uma disciplina que vai falar de pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual. Então, até 5 anos, nem se citava a palavra autismo no curso de formação. E, embora já houvesse a necessidade do atendimento do profissional de educação física às pessoas com TEA, mas não se discutia sobre isso. E, recentemente, a gente tem visto publicações crescentes no âmbito nacional, porque a gente vai falar de publicações internacionais, não é formado por profissionais de educação física, porque o curso de educação física, por exemplo, não tem nos Estados Unidos, que é um campo, uma área de acesso à literatura, né, de artigos, que a gente já tem acesso, mas lá não se tem o curso de educação física. Então, no Brasil, a gente vem vendo pesquisadores, vendo profissionais trabalhando nessa área, e vem esboçando possibilidades e uma discussão sobre como é que a gente pode atuar junto às pessoas com autismo. Basicamente, os profissionais de educação física vêm entendendo que a gente pode contribuir com aspectos motores, com aspectos voltados seja da imitação, seja de coordenação motora, correção de pisada, aspectos basicamente com ênfase motor. Mas, recentemente, a gente vem entendendo também a análise do comportamento como uma área que pode ter vários profissionais atuando de forma interdisciplinar junto às pessoas com TEA. E a gente não via um profissional de educação física. E para o profissional de educação física atuar junto às pessoas com TEA numa equipe multidisciplinar, ele precisa ampliar o seu olhar de atendimento. Então, hoje a gente tem um campo de educação física chamado Educação Física Especial, que tem objetivos não somente motores, mas objetivamente voltado ao desenvolvimento de habilidades comunicativas e sociais que são característicos do transtorno do autismo. Então, o profissional de educação física, ele tem, por essência, objetivos de ensino de instalação de repertórios motores, né, seja no âmbito escolar, seja num ambiente particular, mas também desenvolvimento de habilidades de forma direta, de habilidades comunicativas e sociais, redução de comportamentos inadequados, redução de estereotipia, né, não somente habilidades comunicativas e sociais, mas também habilidades intelectuais ou acadêmicas, né, com alguma contribuição de uma forma interdisciplinar também com atividades de vida diária. Então, o profissional de educação física, quando ele é inserido numa equipe interdisciplinar, na perspectiva analítica comportamental, ele amplia os objetivos de atuação
se aproximando muito mais, às vezes, de um terapeuta, um especialista, do que um profissional que vai ensinar modalidades esportivas. Teu áudio, Lucelmo. Alô? Ô. Agora sim, agora sim. É que eu tinha desligado, que estava dando uma interferência aí no seu. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco. Eu acho que o Paulo falou bastante aqui sobre essa importância, né? Quais os requisitos que é possível trabalhar. E você está na escola, eu acho que isso é um conhecimento bem importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, quais os conhecimentos que você trazia da faculdade quando você encarou essa situação aí, que é ao mesmo tempo familiar e profissional, porque como profissional você também encara a inclusão. Quais os conhecimentos que você tinha vindos da faculdade e os seus colegas? Como é que você vê a preparação dos seus colegas? Eu vejo na faculdade assim que a gente trabalhou muito voltado para o padrão, né? Para as pessoas com desenvolvimento típico. A grande maioria das faculdades trabalham dessa forma. E a gente é só uma pincelada com relação às crianças e os alunos que possam fugir desse padrão. Pensando assim como pai, eu também acho que a gente na escola, muitas vezes a gente não escuta os anseios da família, né? E eu acho que a educação física pode ajudar muito, muito nisso, porque um dos principais anseios de nós como pais, o Luciano pode afirmar isso, é a autonomia dos nossos filhos, né? E eu acho que a educação física pode colaborar bastante com essa autonomia, tá? Eu na educação infantil, eu trabalho bastante com o ensino de habilidade de imitação, porque eu acho que é uma das justificativas para a inclusão. Todo mundo sempre fala assim, as crianças têm que ser incluídas porque elas vão imitar as crianças típicas, né? Só que ninguém perguntou para as crianças típicas se elas sabem imitar, para as crianças com desenvolvimento atípico, se elas sabem imitar. Então, eu atuo nessa forma, e isso não foi ensinado para mim na faculdade, isso sabe, precisou para mim cair o raio na minha casa para me despertar ao estudar, porque na faculdade não tem nenhuma coisa voltada, nenhuma formação voltada para isso, e é o que eu falo quando eu vou conversar com os professores, que a gente tem que tentar criar essa motivação, não necessariamente tendo alguém na nossa família, né? Como aconteceu comigo. A minha formação era totalmente voltada para a iniciação esportiva, então eu lidava com pessoas com desenvolvimento típico e com desenvolvimento de habilidades e de talento, né? Coisa que agora eu me mudei totalmente, é o meu foco, e eu vejo que a gente pode fazer muito mais para essas crianças se a gente tiver um pouquinho mais de capacitação, principalmente de tecnologia de manejo. Muito bom. Nós estou falando primeiro em educação física de modo geral. Quais são as contribuições? Eu diria ainda, o Paulo, acentuando essa questão da habilidade social, isso é importante acentuar. Habilidades sociais são fundamentais para as pessoas com autismo, né? E uma outra coisa, essas atividades também aumentam a plasticidade cerebral, acho que é bem importante. Mas vamos lá, uma outra questão. Agora, educação... Antes da gente ampliar, deixa eu incluir dois aspectos aí da discussão que a gente já teve, coisa rápida. Quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades imitativas, de imitação motora, elas são fundamentais, são pré-requisitos, são habilidades pivotais para desenvolvimento de muitas habilidades. E na educação física, especificamente, a gente tem, pelo formato das aulas de educação física, uma vantagem de aprendizagem por observação, aprendizagem por imitação. Enquanto que na sala de aula tradicional, os alunos estão um do lado do outro e tem um atendimento quase que individualizado ou voltado o foco para o professor, na educação física escolar, a tendência é o aluno olhar mais para os colegas do que para o professor. Então, esse repertório de aprendizagem por imitação, ele não só mais é exigido, né? É óbvio que se ele não tiver esse repertório, ele vai ter ainda mais complicações na educação física escolar do que nas outras disciplinas dentro de sala de aula, mas na educação física ele gera possibilidade de desenvolvimento desse repertório. Além da imitação, um repertório um pouco mais sofisticado, quando a gente está falando dentro do transtorno
de maior para menor comprometimento do autismo, não só a imitação, mas a aprendizagem por observação, que não só ele observar o movimento, mas ele ficar sensível às consequências do que o outro está fazendo e faz correto, e o que o outro faz e que não tem um bom desempenho e deixar de fazer aquilo. Então, um repertório mais sofisticado, altamente desejável para ensinar para pessoas com autismo, que na educação física escolar é fundamental. Por exemplo, numa fila onde as pessoas vão jogar basquetebol, se você ficar observando e ver como é que o coleguinha da frente faz um movimento e é bem sucedido, um outro colega faz e não é bem sucedido, e você ficar sensível às consequências do que um e o outro fez, você tende a imitar respostas que são mais bem sucedidas. Isso é altamente necessário para o desenvolvimento de inúmeras habilidades da vida diária, né? Desde saber a hora de pedir para falar em algum momento, né? Seja numa hora de uma brincadeira de pique-esconde, onde que alguém esconde que é mais bem sucedido. Então, são repertórios altamente propícios para serem ensinados na aula de educação física escolar. Quase nunca se tem essas possibilidades de ensinar nas outras disciplinas de sala de aula. E aí, um outro ponto importante de você falar é que quando você fala a gente fala de benefícios do profissional de educação física para o TEA, eu salientei aspecto motor. E o próprio título da nossa graduação, que é Educação Física, ela vem de uma orientação esportivista. O Alexandre estava falando agora há pouco que ele era muito ligado a esse aspecto, né, de formação esportivista. Então, é muito comum as pessoas entenderem a nossa área como o educador físico, aquele que educa o físico, o atleta, ele seleciona os melhores. Então, pouco tinha campo de atuação para a educação física aqueles que não tinham o perfil físico ideal, esportivista. Então, as pessoas com desenvolvimento atípico, pessoas com deficiência, estavam desamparadas do atendimento do educador físico, do profissional de educação física. Então, melhor do que a gente dizer hoje, educador físico, a nossa área vem trabalhando para mudar esse paradigma e a gente vem trabalhando numa terminologia chamada profissional de educação física. Aquele que vai trabalhar na escola, que é o licenciado, então, professor de educação física. Então, educação física como área de estudo. Beleza? Perfeito. A gente está falando, existem várias... Alexandre, pode falar. Eu vejo, assim, como o professor disse, eu vejo ainda a habilidade de imitação de uma maneira muito mais... capacitar a criança de uma maneira muito mais primária, assim. Dar condições dela participar. Por exemplo, ele deu o exemplo da fila do basquete. Ela, por imitação, se ela aprender a imitar, por imitação, ela permanece na fila, sabe? Em vez de ficar zanzando pela escola. Por imitação, ela permanece sentado numa brincadeira de ciranda. No caso da educação infantil, por imitação, ela vai junto com os outros para beber água, ela vai junto com os outros para o refeitório, entendeu? Isso aumenta a probabilidade dela ser incluída, sabe? E não ficar evadindo e passeando pela escola. Eu acho que são vários, é uma hierarquia, né, em que você tem desde o mais básico e até o mais complexo. Aí depende em que lugar do espectro que você está, né, se ele é mais severo, se ele é mais moderado, o quanto você já trabalhou com ele. Por exemplo, o Alexandre sempre posta aí os vídeos dos filhos, sempre avança. Então, você está trabalhando, você está avançando. Depois você consegue alguma coisa a mais, depois você consegue alguma coisa a mais. E tem isso. Agora, a educação física, ela pode ser feita em vários espaços. Nós já falamos aqui numa outra live sobre isso com o Paulo, né? A educação física tem vários tipos, né? Adaptada, especial. Nós vamos falar hoje especificamente da escola, da inclusão. Só que inclusão é um paradigma um pouco mais amplo. Que o Paulo fizer uma fala sobre isso, né? O que é essa tal da inclusão? Que processo é isso? O processo de inclusão, ele vem sendo instalado no Brasil, vem se discutindo no Brasil de uma forma mais considerável a partir dos anos 90, né? Antes dos anos 90, a gente não tinha nem essa terminologia sendo discutida aqui no Brasil, né? Pelas convenções, pelas diretrizes, a gente vem tendo um pouco mais de compreensão do que é inclusão, que num primeiro momento se falava de inclusão, mas se vivia a integração. Até hoje se vive, mas vem se aproximando, né, da integração para a inclusão, não é somente colocar a criança com deficiência ou com um desenvolvimento atípico junto com as outras, né? Então, o processo de inclusão, ele deve acontecer
para todas as pessoas. É uma mudança de paradigma no olhar, no se interpretar as pessoas, né? Não de uma visão social de que todas as pessoas têm o mesmo direito, mas que as pessoas devem ter direito e oportunidades de aprendizagem social, comunicativa. Então, quando a gente fala de inclusão, ela vai muito além de pessoas com deficiência, vai muito além de autismo. A gente fala de pessoas com dificuldades de acesso ao saneamento básico, a gente fala de pessoas com dificuldades de moradia. Então, inclusão seria ter, para todas as pessoas, acesso a condições mínimas e, por que não, ótimas de desenvolvimento humano. Então, esse é o processo de inclusão. Só que, legalmente, esse processo de inclusão vem sendo discutido inicialmente no ambiente escolar. Então, a gente pode falar, dentro de um guarda-chuva maior, do processo de inclusão, de educação escolar. Então, a educação escolar, como é que é? O repensar sobre os benefícios educacionais para as crianças. E a gente tem um sistema educacional aqui dividido por grades, por disciplinas, né, de forma interdisciplinar, e onde os vários profissionais devem projetar desenvolvimento de habilidades acadêmicas e, por que não, também algumas delas sociais para os indivíduos dentro do ambiente escolar. Então, a gente está falando aí de uma educação inclusiva, né, dentro do processo de inclusão. Depois, dentro da educação inclusiva, então, a gente tem vários profissionais repensando o que é educar, e se o correto seria a gente pensar... Hoje a gente fala de educação inclusiva, porque a educação, na verdade, ela nunca foi inclusiva. Ela foi selecionadora, ela foi segregadora, né? Ela foi seletista, na verdade. Então, a gente repensar o que era educar, a gente traz um nome diferente para sinalizar que é um sistema diferente de educação inclusiva. Dentro da educação inclusiva, a gente tem várias disciplinas, e uma delas disciplinas é a educação física inclusiva. Aí, mais especificamente, dentro da escola, a educação física escolar inclusiva. Mas a educação física inclusiva, ela é também, como nós havíamos dito, eu e o Alexandre, ela é historicamente pensada como disciplina científica, de formação do profissional de educação física, para selecionar pessoas, para formar atletas, para desenvolver habilidades esportivas. E quando historicamente, pessoas com deficiência estavam fora desse atendimento, né, que não estavam selecionadas para isso, criou-se uma área chamada Educação Física Adaptada. Essa área de Educação Física Adaptada, ela é voltada para, especificamente, o desenvolvimento de habilidades motoras, competitivas, habilidades de lazer, mas particularmente para as pessoas com deficiência ou pessoas com autismo. Suplementarmente a essa área, existe uma outra, que é a Educação Física Especial. E essa Educação Física Especial, ela é voltada especificamente para o desenvolvimento das habilidades que não se consegue trabalhar dentro da Educação Física regular. Então, vamos lá. Nós temos o processo de inclusão, nós temos o processo de inclusão no ambiente escolar, que é a educação inclusiva. Dentro da educação física, dentro da educação inclusiva, a gente tem a educação física inclusiva, certo? Que é suportada pela educação física, dentro da educação inclusiva, a gente tem a educação física escolar inclusiva, que é suportada por uma ciência, que é uma área de estudo, que é a educação física inclusiva, e dentro dela a gente tem a educação física tradicional, a educação física adaptada e a educação física especial. A educação física especial e adaptada não são áreas de atuação do profissional de educação física escolar. Na escola, você vai trabalhar objetivos escolares, acadêmicos, e para isso, os comprometimenos do autismo, que de alguma forma dificultam o seu acesso e o seu benefício, eles não são trabalhados diretamente pelo profissional de educação física. Ele requer um atendimento intensivo, um atendimento especializado, fora do ambiente escolar, tendo em vista o sistema educacional brasileiro, certo? Então, para
para tentar resumir, o Alexandre trabalha dentro do ambiente de educação física escolar inclusivo. Confere, Alexandre? Isso mesmo. Confere. Mas algumas habilidades, alguns comprometimentos que as pessoas com desenvolvimento atípico que ele enfrenta na educação física escolar inclusiva, ele não consegue atender. Para isso, ele requer um profissional suplementar que trabalha num outro ambiente, que é a educação física especial, e aí que pensada junto da educação física inclusiva, vai desenvolver as habilidades que são características do autismo para que ele tenha maior benefício na educação física escolar, educação física regular, inclusiva. O Alexandre caiu aqui. Um desenho aqui atrás. Voltei. Na próxima vez eu não vou esquecer isso. Voltei. Na próxima vez eu faço um desenho com um pincel aqui atrás. Tá. Agora você voltou até melhor. A conexão está melhor, Alexandre. É o seguinte, Alexandre, o Kelegini falou sobre o que é educação inclusiva, em tese. E aí eu te pergunto, e na escola, como é que é? Na escola, assim, eu entendo a educação inclusiva que a gente vê evoluir bastante na escola, sabe? Eu acho que a gente deixou de fazer exclusão, acho que é o primeiro passo para a gente depois fazer a inclusão efetiva. Antigamente, eu como professor, antes de eu me despertar para esse tema, eu cometia erros primários, que eu vejo hoje que não tem, eu vejo alguns colegas fazendo, e que é simplesmente manter as crianças no mesmo lugar e achar que está incluindo. Deixar a criança no canto com o brinquedo, que nem o Luciano falou, fica no brinquedinho lá e não perturba a minha aula, ela está incluída, mas ela não está fazendo as mesmas atividades. E hoje em dia eu acho que por a gente estar aqui hoje, a gente já está discutindo sobre o tema e vem sendo discutido cada vez mais. Eu acho que evoluímos bastante na inclusão com relação à acessibilidade por força de lei. Então as escolas são muito mais acessíveis para as crianças, mas porém, assim, com as crianças que têm autismo, ainda falta muito, como eu já disse, falta muito capacitação, principalmente na parte prática, na parte de tecnologia, sabe, de como manejar o comportamento daquelas crianças, como ensiná-las, que ainda falta levar a ciência para dentro da escola, principalmente nas aulas. E eu vejo isso porque quando eu cheguei, porque está muito enraizado ainda aquela ideia do senso comum, sabe? Eu vi fazendo, deu certo, aí eu vou fazer agora. E quando eu cheguei na escola, falo através de ciência, deram de ombros para mim, sabe? O pessoal não dá muita atenção, porque acho que primeiro que o professor de educação física ainda tem as outras disciplinas tem muito preconceito com relação à educação física também, que acha que a gente está lá como assistente deles, né? A gente está lá para ajudá-los e não como uma disciplina independente, sabe? E isso a gente vem quebrando justamente com os resultados. Eu comecei a apresentar resultados com os meus alunos autistas na escola, aí as pessoas começaram a me escutar mais. Aí para me solicitar, começaram a ver que mesmo que seja num ambiente pequeno, eu comecei a decidir que estava dando certo, entendeu? Principalmente na parte das habilidades básicas. Eu comecei a ensinar para as crianças, comecei a orientar os mediadores dos meus alunos a ensinar as habilidades básicas de atenção, de imitação, e melhorou muito em todas as outras disciplinas. Não, todas as outras disciplinas não, na educação infantil, onde eu atuo. Melhorou o rendimento deles, eles aumentaram, melhoraram nas hipóteses da escrita, porque tiveram uns requisitos básicos, entendeu? Ficou meio ruim aí. Isso aí. Não ficou? Oi? Seu áudio perdeu no final. Não perdeu, Paulo? Perdi um pouquinho do que ele falou, mas em essência eu acompanhei. O que eu disse no final é que com evidências, e as pessoas os outros professores começaram a me escutar mais,
porque eles começaram a ver também resultados em sala de aula, principalmente em habilidades básicas de atenção e habilidades de imitação. Os alunos permaneceram sentados, começaram a ter contato visual, começaram a fazer rastreio, algumas outras coisas que eram pré-requisitos para a alfabetização. E isso melhorou o índice da escola e melhorou também, porque melhorou eles dentro da hipótese da escrita. Acho que às vezes está falhando o seu áudio, mas deu para entender, agora deu para entender. Bom, chegou bastante gente aqui, deixa eu dar uma boa noite para a Cida, o Ivan, a Elizabeth já tinha dado, a Kellen, a Simone Giovanna, tinha dado para outra, a Sheila, Cristiane, enfim, tem bastante gente aqui, não consigo ver todo mundo. Muito legal acompanhando aqui, viu? A galera tá acompanhando. Todo, viu, bicho? Tem muita gente, é legal. Tem até uma pessoa que fez curso com você recentemente, acho que foi aquele curso lá de Campinas, ela é de Sorocaba. Foi. E aí depois a gente no YouTube também, aí outras pessoas acompanham, é bem legal. Paulo, eu quero saber o seguinte, PEI, o plano de ensino individualizado, a gente sabe que tem o ideal e o que está acontecendo. Eu quero falar sobre o ideal. Nesse plano ideal, na parte de educação física, o que é possível, o que não é possível, como que se faz? Tá, vamos lá. Só que ponto. Você falou no começo de análise do comportamento. Alguém tinha perguntado aqui, sobre qual é a formação, assim, várias formações. Uma delas, que é bem legal, que tem a própria trajetória do Paulo, o Paulo já falou aqui, é estudar a análise do comportamento. Que na hora de você falar do PEI, você falasse um pouco disso. Deixa eu só salientar uma coisa aqui, nós recebemos aqui um comentário do Paulo Liberales. Você está falando aí da audiência, olha aí, Paulo Liberales falando sobre a questão da coordenação motora fina, que ele sempre fala sobre isso. Alterações motoras fina e ampla têm sido cada vez mais estudadas nas crianças com TEA. Trabalhar aspectos motores dessas crianças é de enorme importância, devido ao impacto que isso tem em diversas outras habilidades sociais. É um grande pesquisador, médico, dando seu depoimento aí, que acho que é bem importante, do que ele estuda, né? Complementarmente ao que o Paulo fala, o que o meu xará fala, não só nas habilidades sociais, mas habilidades acadêmicas e intelectuais e habilidades especialmente comunicativas, como a imitação motora, ela é um pré-requisito para a imitação vocal. Só para exemplificar aqui. Mas treino de discriminação simples, treino de discriminação condicional, já tem como pré-requisito a imitação. Haja visto o teste ABLA, que a gente tem como fases, e a imitação ela requer o primeiro nível, e a gente tem discriminação simples e condicionais como os próximos, terceira, quarta e quinto e sexto níveis. Então, não só habilidades sociais, mas habilidades intelectuais e comunicativas. Muitas coisas. Agora fala para nós sobre o PEI. Vamos lá. Se a gente está falando de PEI, a gente tem vem se pensando, vem se discutindo esse PEI sempre de uma perspectiva científica, analítica comportamental. E a gente fala... eu tive um contato com o pessoal, muitos de nós têm, né? Não é nenhuma novidade. O PEI ele é extensivamente utilizado nas instituições americanas. Lá o sistema educacional é diferente daqui, por isso que às vezes eu precisei falar um pouquinho sobre essa contextualização, que aqui é diferente do restante do mundo, mas o PEI ele é trabalhado nos Estados Unidos, por exemplo, por todos os profissionais e familiares, cuidadores, que envolvem a pessoa com o atendimento da pessoa com TEA. E aqui no Brasil, a gente vem discutindo sobre isso, a necessidade, e ainda muito pouco, mas a necessidade do profissional de educação física participar da formação do plano de ensino individualizado do indivíduo. Então, como o próprio nome diz, ele é individualizado, é um plano de ensino que envolve um currículo, que envolve um conjunto de habilidades necessárias para o desenvolvimento do indivíduo, com metas em longo prazo, com metas em curto prazo, com os procedimentos descritos de forma bastante detalhada, com as consequências que devem ser apresentadas quando o repertório é aprendido, quando o repertório está sendo em manutenção. E, usualmente, o PEI vem sendo construído
com profissionais da área da comunicação, como, por exemplo, a fono, como psicólogo. Ele vem sendo trabalhado dentro, às vezes, com o fisioterapeuta, com a TO, mas raramente vem com o profissional de educação física. E o profissional de educação física, alguns profissionais, sob a minha supervisão, vêm participando da formação do PEI, e isso é a condição ótima. Então, por exemplo, um aluno com TEA, ele requer um plano individual de desenvolvimento, que é social, mas que também é cabível de ser utilizado dentro do ambiente escolar. E quando ele vai para o ambiente escolar, ele tem metas particulares de cada área. E o profissional de educação física deve ter metas bastante específicas, com tempo de sucesso para aquelas habilidades, descritas com detalhes, e em diversos aspectos, não somente como já ratificando, né? Não só aspectos motores, mas também habilidades comunicativas e sociais. Então, o PEI, ele é a condição ótima, desejável. Agora o Alexandre vai contar em que condições a gente pode... ele tem visto essa realidade, né? E o Alexandre, ele não é só um qualquer professor, viu, Luciano? Não sei se você sabe, ele é um professor premiado na região, um dos melhores, se não o melhor profissional, né, de 2017, 2016, eu acho que ele pode lembrar a gente aí. Então, ele tem bastante contato com isso. E se ele não faz, vamos entender como é que é a realidade, o buraco é mais embaixo ainda. Conta aí, Alexandre, como é que é as condições de construção do PEI com a participação do profissional de educação física? Peraí, tá cortando a sua voz aí. Luciano? Eu queria que, além de você falar isso, você falasse também, diante dessas situações, o que você conseguiu fazer? O que você consegue fazer? O professor falou... O meu áudio tá bom? Vocês conseguiram escutar? O professor falou do prêmio. O prêmio que eu recebi na prefeitura que eu atuo, na prefeitura de Praia Grande, foi com relação a um trabalho que eu fiz de ensino justamente de habilidade de imitação para as crianças do ensino infantil com TEA. Eu vejo assim, você falou do ideal, eu vejo três tipos de criança que eu recebo lá. Atualmente, eu tenho 2 crianças só no ideal. 2 crianças que fazem terapia ABA no contraturno, e eu recebo ainda orientações do psicólogo, sabe, isso no ensino infantil. Estão fazendo intervenção precoce, e eu consigo trabalhar juntamente com os terapeutas. Tem aquele outro tipo de aluno, aquele que tem o laudo médico já, mas não faz nenhum tipo de terapia. E tem aquele que é o que mais necessita de ajuda, aquele que nem laudo tem, nem tem ajuda, tem um quadro familiar bem vulnerável. Tá? E eu posso, com relação ao ano passado, eu tive um aluno que era desse grupo mais complicado. Ele tem 4 anos de idade, ele não era verbal, ele tinha também epilepsia, antes dele começar a tomar medicação, ele tinha 30 convulsões por dia, mais ou menos. Um menino de 4 anos, que ainda usava fralda, não fazia contato visual, e a gente começou, não fazia nem contato visual, a gente começou a repensar um pouco como é que a gente ia fazer com ele. Então a gente elaborou uma espécie de um plano individualizado. Não adiantava tentar alfabetizá-lo, se ele ainda nem usava o banheiro, se ele nem se alimentava sozinho, se ele simplesmente nem olhava nossos olhos, né? Então aí que eu entrei na educação infantil, educação física inclusiva. Eu sempre atuo no primeiro trimestre, normalmente, bastante com jogos e brincadeiras, né? Principalmente jogos de ciranda, justamente para tentar favorecer esse contato visual, dar a ideia de participação da criança o tempo todo, né? E eu condicionava também um treino de brincar para esse menino de uma maneira mais individualizada, que eu tentava condicionar as brincadeiras ao contato visual, à atenção compartilhada, a alguns pré-requisitos que ele tinha que ter. E depois eu comecei a trabalhar com ele com habilidades de imitação,
né? A imitação, primeiro com gestos motores grossos, então era de pé, sentado, né? Batendo palmas, os gestos grossos e muito também de maneira muito lúdica também para tentar levar um pouco dessa parte do faz de conta que ele não tinha nenhuma, ele só fazia brincadeiras estereotipadas, sabe, de correr de um lado, jogar um brinquedo e ver o brinquedo cair, simplesmente ficar vendo as coisas cair, né, empurrar do banco e ver cair, que é bem comum, que a gente vê que é bem comum esse tipo de comportamento nas crianças dentro do espectro. E ao final do ano a gente conseguiu muita evolução com ele. Ele começou eu tenho até diversos... Ele foi uma das razões do meu projeto, desse projeto que venceu lá o prêmio, que ele começou a imitar todos os outros colegas nas brincadeiras de imitação, e ao final estava dançando músicas coreografadas, estava permanecendo em fila na hora do refeitório, comendo sentado junto com os outros colegas, entendeu? Ainda com ajuda, mas permanecendo sentado, indo até o banheiro, melhorando bastante diminuindo bastante os erros com relação ao banheiro, entendeu? Atendendo pelo nome, algumas coisas que ainda eram, eu acho que antes de a gente pensar na situação, é isso que eu falei no começo, é entender quais eram os anseios daquela família. A família estava desesperada, não sabia nem o que o menino tinha, e a gente tinha que tentar fazer esse menino primeiro entrar, mais ou menos assim, entrar nesse mundo, para depois a gente tentar pensar em alfabetização, em qualquer outro tipo de habilidade mais complexa. Muito bom. Mas isso é alfabetização, Alexandre. Isso que você está falando de se preocupar com essas habilidades que devem ser trabalhadas com pré-requisito, isso é educação. Isso não isso não vem antes da educação. Vamos lá, deixa eu só ler um comentário aqui. O Paulo Liberalesso, ainda muito a ser estudado sobre a área da educação física e seus impactos sobre diversas habilidades cognitivas. Há estudos muito interessantes relacionando o condicionamento físico com melhora nas respostas de atenção, concentração, redução de impulsividade, melhora de performance acadêmica. Deveríamos aproveitar mais os educadores físicos dentro do ambiente escolar, muito mais. Eu acho que tem vários caminhos para fazer isso, Paulo. Um dos caminhos é mudando a legislação, numa militância, mudar a legislação, mudar as orientações pedagógicas para os cursos de educação física. E, é claro, também fazendo essa divulgação, trabalho cultural, político que a gente faz aqui, de divulgar, de chamar as pessoas para a causa. Agora, estar na educação física, estar preocupado com o autismo não é garantia de nada, porque o que eu vejo, é que existe um discurso muito genérico, tipo assim, tenho que saber mais sobre autismo. Tudo bem, vamos imaginar que o indivíduo sabe tudo sobre autismo, ninguém sabe tudo, né? Mas digamos que saiba tudo. Né, sabe o que é o autismo, sabe o que causa, sabe quais as características. E isso ajuda muito pouco a intervir. Então, a gente precisa também de um saber operacional, de um saber fazer. Procedimental. Procedimental, né? Porque eu acho que é essa a grande questão da análise do comportamento. Porque na faculdade, né, e não estou falando só faculdade de educação física, todas, a gente tem um saber muito declarativo, muito. As pessoas falam assim, muito teórico. Não é teórico. O problema é uma teoria abstrata. É uma teoria que não informa uma prática. A análise do comportamento é teórico, mas ele é uma teoria que não tem uma frase, não tem uma afirmação que não tem uma relação com a prática, com o fazer. Então, é uma teoria que nos informa como que nós podemos fazer e como que nós devemos avaliar o que estamos fazendo. E aí, quando a gente avalia, como é que a gente julga, como é que a gente avança ou não avança. Então, é uma ciência que eu acho que essa é a grande sacada, né? Eu conheci o Alexandre em Santos, eu fui fazer a abertura de uma pós lá, ele estava fazendo a pós em autismo, e aí eu fui dar o conteúdo de análise do comportamento, e foi muito legal, porque a gente pôde falar muito disso, de intervenção, e aí, inclusive, falando bastante da Camila Gomes e tal, ele já conhecia bem, já estudava.
eu acho que é um conhecimento bem, bem interessante. Olha, parece que não, mas nós já estamos 50 minutos em live. Passa voando, assim, a gente nem conseguiu... Aliás, eu acho que foi tão bom, assim, tão rico, que surgiu poucas perguntas específicas, assim, né? Mais comentários, se são esses que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, eu vou passar aqui, fazer uma pergunta minha, que eu acho que ela é importante, que é o seguinte: que diferença faz? Eu quero que a gente, tanto do ponto de vista ótimo, quanto do ponto de vista do que é possível dentro dos arranjos da escola, a gente responder o seguinte: que diferença que faz a gente trabalhar com um autista mais leve ou um autista mais severo, uma pessoa com autismo mais severo? Como é que é essa distinção? Porque tem a ver com esse saber declarativo, que é autismo. Autismo é isso. Não, cada pessoa com autismo é radicalmente diferente. Mas se a gente pegar só esses dois extremos, assim, para a gente pensar assim, de um modo geral, Paulo? Cara, então, essa pergunta, ela deve ser respondida de forma repartida. Porque quando você fala como ele deve ser trabalhado na educação física, que educação física você está falando? A educação física escolar? A gente está falando de educação física escolar, a gente está falando, então, de um atendimento onde o conteúdo é comum e os objetivos são, na medida do possível, individualizados. Isso é educação. Não é a educação que a gente tem, não é a educação tradicional brasileira. Se a gente começar a pensar dentro do quadrado da educação escolar brasileira, não vai caber, não vai ter como fazer isso. Como diferenciar um atendimento para pessoa com autismo com mais e menos, sendo que já com autismo já é um quadro atípico da educação, né? Da educação física ainda é mais atípico, é mais complicado ainda com 2 graus de comprometimento, ainda mais difícil. Então, se a gente está falando de educação física escolar, e aí o ideal seria que ela seja inclusiva, pensar em estratégias de ensino de forma particularizada requer objetivos diferentes. Então, por exemplo, no mesmo conteúdo de basquetebol, para um indivíduo que não tolera presença de outros colegas, a aproximação da turma, considerando que a bola pode ser um atrativo para ele, e você usar a bola para que ele se aproxime da turma e fique ali próximo, você está tendo ganhos de habilidades sociais, por exemplo, dentro do contexto da educação física escolar. Por mais que ele, num primeiro momento, tenha como atividade buscar a bola. A partir do momento que ele começou a buscar a bola, você tem um outro objetivo, que é ele começar a fazer movimentos próximos. Então, a gente começa a pensar que a cada aula você tem objetivos mais sofisticados, e isso é pensar no processo de inclusão. Enquanto que num outro indivíduo que joga basquete, que também com comprometimento com autismo, mas com menor comprometimento, pode ser que ele não tolere perder, né? Ou que ele tenha comportamentos inadequados quando alguém toma a bola dele. Então, você ensinar ele a tolerar condições de derrota e em grupo mais reduzido, e depois você vai trabalhando essa habilidade num grupo mais amplo, com situações mais sofisticadas, são formas de você trabalhar o mesmo conteúdo que é basquetebol, mas com objetivos bastante particularizados. Você pensar que um objetivo para um mesmo aluno ele é estanque, e o mesmo objetivo ao longo do ano, isso não é inclusão. Inclusão é você ter o quadro do indivíduo que ele sabe fazer a partir daquele conteúdo, e você, a cada aula, ter condições de aumentar a demanda para ele, né, aumentar o desempenho dele frente àquele objetivo que você tem para ele. Seja tolerar o esforço, seja aceitar uma derrota, né, seja esperar na fila na hora de arremessar a bola, seja uma habilidade motora de esperar, de observar o que o outro está fazendo para fazer igual, numa bandeja. Então, você tem objetivos bastante particularizados, e se você pensar
que todos vão ter o mesmo objetivo da educação física, da educação tradicional brasileira, a gente não consegue pensar isso. A gente precisa repensar a educação brasileira e, a partir disso, repensar a educação física brasileira, que para cada um você vai ter objetivos. Então, o Alexandre estava dizendo exemplos aí de manejo de comportamento inadequado, é altamente sofisticado. Então, só que esses não são alvo da educação física regular. Você ensinar ele a não machucar os coleguinhas não é alvo do ensino. Só que a partir da exposição de algumas habilidades, pode ser que, em consequência, ele tenha menores situações expostas de comportamento inadequado. Confere, Alexandre. Eu acho assim, eu entendo que nós como professores de educação física, naturalmente, eu vou generalizar aqui, nós somos naturalmente reforçadores na escola, sabe? Normalmente as crianças inclusive as crianças com autismo, elas amam as aulas de educação física. E reforçamento negativo. Reforçamento negativo, sair da outra aula. Não, pode ser também. Mas, assim, normalmente elas amam as aulas de educação física e isso ajuda que a gente possa intervir no ensino de comportamento, entendeu? Porque, já que a nossa aprovação é reforçadora e a nossa reprovação é punitiva, muitas vezes a gente pode ajudar nesse coisa, por isso que eu atuo dessa forma. E respondendo a pergunta do Luciano, eu tenho mais, particularmente, eu tenho mais facilidade de lidar com autistas dentro da escola, autistas de moderado a severo. Talvez porque os meus meninos são de moderado a severo e eu tenho mais familiaridade nesse grau. Mas, assim, eu vejo de colegas, assim, principalmente quando tem autistas leves, de moderado a leve, assim, eles têm muita dificuldade, as pessoas, professores de educação física, de outras disciplinas também, têm muita dificuldade de ver quais são as dificuldades daquela criança, tá? Enquanto nos autistas severos, as pessoas têm muita dificuldade de ver quais são as capacidades da criança, sabe? Nos severos, as pessoas ficam vendo só as limitações e não a potencialidade do que a gente pode usar, o que aquela criança tem de potencial que a gente pode usar dentro da aula. Eu acho que eu concordo bastante com isso, viu? Essa distinção eu acho que ela é bem proveitosa. A gente precisa olhar as capacidades e as dificuldades, né? O leve, normalmente, ele sofre muito bullying, porque parece que é um cara mal educado, só, né? Deixa eu fazer uns comentários aqui. O pessoal comentou. A Yara já falou uma coisa que eu acho muito importante. Vou subir o comentário dela aqui. Sobre o comentário feito pelo professor Luciano, acho importante ratificar que mais importante que conhecer todos os aspectos do autismo é conhecer o indivíduo, mesmo dentro do espectro. Ambos apresentam comportamentos bem distintos, isso é pensar no plano individualizado. E eu achei isso muito legal, porque tem muito a ver com o que a gente com tudo que eu estou falando, que tem a ver com se preparar quais são as formas de avaliar o indivíduo, cientificamente. Então nós temos vários protocolos de avaliação. Temos o VB-MAP, temos o ABLS, que tem uma parte motora bem importante, que também avalia habilidades sociais, avalia várias coisas, habilidades cognitivas. Então, nós temos vários instrumentos para estar o indivíduo, e exatamente isso, Yara. É o indivíduo que nos interessa. Eu até te fiz um slide que rodou bastante aí, que eu falava assim, um slide que eu fui lá no Pará, que eu apresentei. Esqueça o diagnóstico. O importante é como esse indivíduo aprende, o que ele gosta, como ele se comporta, ou seja, são essas características, né? Ensinar para ele. O que eu preciso ensiná-lo? Aí, a Patrícia falou assim, muito legal, que ela está estudando ABA e que ela quer trabalhar com o menino com judô. Patrícia, eu vou dar uma abertura aqui na câmera do Paulo, olha lá atrás do canto esquerdo. Então, fica aí a sugestão. Você ajudou ou jiu-jitsu? Eu estou dando uma olhada aqui. Os dois. Essa faixa ele judô, segundo o Dan. Então tá bom. Que eu acho que eu vi uma coisa da sua linha. Eu queria agradecer imensamente aos dois, ao Paulo e ao Alexandre. A gente sabe que é um dia de trabalho, estamos trabalhando o dia inteiro, então à noite aqui, mais uma hora de trabalho. Agradecer mesmo a presença de vocês. Eu acho que vocês inspiram muito
inspirem mais, inspirar e formar, né? Tanto o Paulo dá cursos aí, em vários lugares, várias palestras, ele esteve participando do nosso seminário de autismo na vida adulta no passado. O Alexandre também é palestrante, ele está indo a vários lugares aí, estava em Pedro de Toledo esses dias que eu vi. E queria que vocês dessem as palavras finais aí para a gente despedir do nosso público. Alexandre, por favor. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. As pessoas que estão assistindo não sabem, mas esses dois caras aí são meus gurus. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu encho a paciência deles. Eu mando mensagem mesmo. Eu não sei, quando eu não sei o que fazer, quando em alguma palestra fazem alguma pergunta que eu fico com aquela pulga atrás da orelha, eu ligo para eles, eu mando mensagem. E eu tento levar um pouco desse conhecimento. É lógico que eu estou anos-luz atrás dos dois, mas eu tento levar um pouco dessa ideia dessa relevância que a ciência da análise do comportamento pode ter dentro do contexto escolar, nas palestras que eu vou, e que é possível. Como ele falou da Camila Gomes, o livro da Camila Gomes foi um start para mim, que foi o primeiro que eu realmente entendi. Foi o primeiro protocolo que eu realmente entendi e que eu fui aplicar e deu certo, sabe? E eu vi que qualquer um poderia aplicar, não precisava nem ter ensino superior, qualquer um pode fazer aquilo. E é só ter a intenção de fazer e ter disciplina e estar imbuído naquilo, em querer ajudar aquela criança e fazer diferença na vida dela mesmo. Não simplesmente pensar que, como eu pensava que ela tinha que fazer a cesta do basquete, sabe? Isso é irrelevante, principalmente para os anseios dos pais, para o que os pais esperam da escola. Né? De novo, agradecer, e eu estou à disposição para quando quiser. O pessoal que quiser me chamar para a gente conversar, pode entrar na minha página, eu respondo algumas dúvidas com relação às minhas práticas, que nem sempre são as ideais, mas é sempre carregado de muito amor por essas crianças, porque em cada uma delas eu vejo os meus filhos, entendeu? Eu tento tratar da maneira que eu gostaria que tratassem sempre os meus meninos. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Alexandre. Paulo. Que legal. O Alexandre fala, cara, dá vontade de dar um beijo nesse cara, bicho. Vamos lá. Ele é grandão. Eu sou alto, mas esse bicho tá doido, é maior que a gente. Vamos lá. Ele falou de perguntas, cara. E eu não me esqueço, na palestra que eu dei no evento que você me convidou, Luciano, o Alexandre fez uma pergunta, estava falando sobre educação física especial, e ele falou, como é que se mensura isso? Né? E eu não esqueci dessa pergunta. Até hoje, ele falou assim que ele procura a gente para poder ajudar nas perguntas que ele recebe. Essa pergunta eu não esqueci que ele fez durante a palestra. Isso é fantástico, porque o profissional de educação física tende a ser o professor legal, porque é uma baixa demanda, mas a gente precisa aumentar a demanda para os alunos, não só de habilidades motoras, mas de habilidades sociais e comunicativas, para que seja aí sim uma fonte, né, que impulsiona o desempenho e o aprendizado do aluno no ambiente escolar. Então, a gente precisa aumentar essa demanda, e para saber se isso está sendo desenvolvido, a gente precisa medir, a gente precisa incorporar ciência, não somente gostar do negócio. Então, uma mensagem que eu trago é que a educação física nem sempre ela é positiva. Ela tende, e para muitas pessoas, historicamente, ela foi muito ruim. Para nós, talvez, que gostamos de praticar esporte, foi muito bom. Mas para uma porrada de gente, ela tem sido horrível. Não tem, talvez com dificuldade de habilidades mesmo sociais, comunicativas, ou mesmo motoras, de desempenho, a educação física tem sido horrível. Haja visto tanto de documentos para não se fazer educação física. Tem muita gente que pede para não se fazer. Então, a educação física nem sempre vai ser boa. Se você não expor de uma forma adequada, de uma forma sistemática, com evidências de sucesso, a educação física pode não somente não ter sucesso, mas ela pode prejudicar muito o desenvolvimento dos indivíduos.
Bom, eu sou, como já disse, eu sou proprietário do Modelo Exerciência, tenho dado cursos no Brasil todo, a gente vai ter cursos ainda esse ano no Piauí, em Curitiba, em São Paulo, aqui em Fortaleza. Em Santos, quando é que vai ter em Santos? Em Santos, é só você me convidar, parceiro. Eu não tenho esse poder todo, não. Mas, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Piauí, Teresina, a gente vai ter o curso ainda esse ano sobre educação física especial aplicada ao autismo. Eu presto supervisão para pais que têm filhos com autismo, que querem a formação de um profissional de educação física, diretamente para os profissionais que atendem pessoas com autismo, profissionais de educação física, e para clínicas que têm atendimento às pessoas com autismo, que querem a formação de um profissional de educação física mais qualificado. Agradeço pela oportunidade de poder falar. Queria falar mais uma porrada de coisa. Sou bocudo, cara. E vamos fazer uma live 2, 3, 4 aí. E muito obrigado mais uma vez. Colocando aqui nos comentários, eu estou colocando o Modelo Exerciência, a página. Então, lá vocês podem entrar em contato. Alexandre Melo. Também eu vou colocar a página dele aqui, para vocês poderem entrar em contato. Depois eu tenho que procurar aqui depois. Alexandre, eu coloco aqui. É que não achei aqui agora. Porque Paulo Quereguini é mais incomum. Alexandre Melo, eu acho que eu procurei aqui, tem vários. Então, vocês podem entrar em contato com a página deles e aí a gente disseminar isso. Tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, que eu falo para as pessoas: estuda análise do comportamento. Mas eu não sou analista do comportamento. Análise do comportamento é uma ciência, ela não é propriedade de ninguém. Você vai estudando, é claro que para você fazer um bom trabalho, você tem que estudar muito. E aí você vai incorporar, mas vai incorporar aos poucos as práticas, de modo que você incorporar esses princípios. Então, estude o livro da Camila Gomes, eu acho que ele é muito importante. Chama Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo. Esse livrinho aí eu acho legal, é o meu livro, Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, mas ele não ajuda na intervenção, mas ele dá um bom quadro, na minha opinião, sobre autismo, um balanço das pesquisas, e vamos transformar esse cenário de educação física no Brasil. Paulo vai mostrar um livro, é isso aí? Quer falar sobre análise de comportamento e esporte, exercício físico, esse livro aqui, do Gary Martin, que é um excelente autor da área da análise do comportamento, consultoria em psicologia do esporte, orientações práticas em análise do comportamento. Não se tem nada sobre autismo, mas se fala sobre procedimentos de ensino, sobre avaliações analítico-comportamentais no contexto esportivo. Perfeito. É difícil achar isso aí, não tem livraria, é difícil achar. Quem quiser acesso, eu não sou o revendedor, mas eu posso orientar a ter acesso a esse livro. Perfeito. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Então, vai toda semana. Agora voltamos ao ritmo normal, pós-carnaval. Toda semana a gente vai fazer uma live aqui, discutindo algum aspecto importante sobre autismo e inclusão. Um grande abraço a todos.